Ué, desde quando hoje é vídeo de Lock Chef? Até que é uma boa ideia. Mas não, tô só com fome mesmo. Vou dar uma requentada aqui no bife do almoço. Tá, mas e o óleo? Ah, é verdade. Mas eu acho que sobrou um pouquinho da última terça-feira, quando começa mais um Lock News, trazendo para você mais informações e novidades do mundo da tecnologia e do hardware. E por falar em requentar, certamente a AMD tem pós-doutorado em refritar as coisas. Afinal, não muito tempo atrás, eles fizeram isso com as Polaris. Ou não se lembram da RX 480, RX 580 e RX 590. Eles já podiam até pedir música no Fantástico só com esse feito. E agora, segundo o nosso querido leaker do mundo digital, o Greymon55, eles pretendem fazer isso com a RX 6900 XT. Segundo as informações, a AMD está preparando uma nova RX 6900 XT, que segundo consta deve vir com frequência de boost acima dos 2.5 GHz, memórias de 18 GB por segundo e TDP de 350 watts, onde a ideia é tentar bater de frente com as novas RTX 3090 Ti e RTX 3080 de 12 GB e até a velha RTX 3080 Ti. Curiosamente, se você der uma passada de olho no site dos fabricantes, já existem vários modelos de 6900 XT operando com frequências até maiores do que essa, o que torna essa 6900 XT super empolgante. A expectativa é que a AMD lance esse refrito de meia-vida lá pro meio de abril. Aliás, essa é uma excelente oportunidade para eles seguirem os passos da Nvidia e lançarem o modelo sem MSRP, né? Certamente os acionistas vão gostar disso. Mas falando sério, apesar de que isso é sério também, o que vocês acharam das novas RX 6900 XT? Deixa aí nos comentários. E falando em acionistas, mas se tem alguém que manja de agradar os acionistas, esse alguém é a Nvidia. Afinal, a empresa tem atingido recordes de receita e agora, para manter o crescimento, eles têm preparado várias novas placas, o que inclui a RTX 3090 Ti, que é aquele modelo que eles parecem ter esquecido de fazer o anúncio. Apesar disso parecer desleixo por parte da empresa, se a Nvidia esqueceu de trazer informações sobre o seu lançamento, o leaker MomomoUS definitivamente não, e ele tem novidades. De acordo com os vazamentos, a Palit também está preparando uma RTX 3090 Ti, cujo modelo se chama GameRock OC, e que, como o próprio nome sugere, vem com um monstruoso overclock de fábrica, incríveis 30 MHz acima do modelo de referência. Onde para isso o TDP recebeu um incremento de 10 watts, chegando a módicos 460 watts. Além disso, o mesmo leaker encontrou uma listagem para as RTX 3090 Ti da Asus na Europa e, surpreendentemente, as novas placas têm preços bem maiores do que as antigas RTX 3090. Surpreendentemente, esse roteirista tá de sacanagem mesmo. Com valores que vão dos 4.332 até os 4.577 euros. O anúncio dessa placa era para ter sido realizado no dia 27 de janeiro, mas como disse anteriormente, a Nvidia parece ter esquecido desse compromisso. De todo modo, o resumo é que só tendo muita grana para comprar uma placa dessas. E por falar em coisas que custam muita grana, ou que provavelmente vão custar, parece que ao mesmo tempo que a AMD planeja os refritos da atual geração, ela também trabalha na próxima geração usando a arquitetura RDNA 3. E segundo informações vindas diretamente do perfil de um engenheiro da empresa no LinkedIn, essas novas GPUs prometem ser tecnicamente bem interessantes. Muitas terças-feiras atrás, tivemos leaks a respeito de como seriam as novas Radeons, o qual se especulava que a AMD iria adotar chiplets para as próximas GPUs, combinando dies fabricados em 5 nanômetros e 6 nanômetros para os modelos topo de linha, e apenas um die de 6 nanômetros na placa de entrada. Tá, não existe mais modelo de entrada, mas vocês entenderam. Apesar disso parecer bem legal, afinal essa seria a primeira geração usando chiplets em uma GPU para jogos, todo mundo tomou esses rumores com um caminhão de sal. Afinal, essas placas ainda estão bem longe do lançamento. Contudo, o perfil do engenheiro acabou confirmando algumas informações dos leaks a respeito da AMD usar múltiplos processos de fabricação para a nave 31 e 32, e disso provavelmente significar a adoção de chiplets. Ainda não existe a confirmação ou data de lançamento para essas novas placas, porém elas são esperadas ainda para 2022. Será que a AMD vai mandar bem nesse lance de fazer essas GPUs para jogadores? Deixa aí nos comentários.
E por falar em mineradores milionários, digo jogadores, logo a gente lembra da Intel, que pretende brigar por uma fatia desse mercado com suas ARCs. E assim, se você tem curiosidade de ver como será essas placas antes do lançamento, então o Videocards tem algo para você. O site tratou de vazar fotos de uma amostra de engenharia da DG2 512 ou 384, que usam a maior GPU da linha. Nas fotos é possível ver que a placa usa um cooler dual slot com duas ventoinhas, onde o dissipador é mais longo que o PCB da placa, que nesse exemplar usa conectores de força de 6 e 8 pinos, e como era de se esperar, possui espaço para instalação de até 8 chips de memória, o que corresponde a um barramento de 256 bits. Apesar das fotos e do exemplar ter sido oferecido para o pessoal do Videocards, sim, tentaram vender um exemplar de engenharia para os caras, assim, do nada. Mas de qualquer forma, de nada adiantaria eles fecharem o negócio, pois além disso ser crime, a placa não acompanha os drivers, e com isso ela perderia a sua principal função. Rodar jogos? Não, renderizar essa mensagem do nosso anunciante. E logo depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, hora das notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que a Rockstar, que resolveu parar de refritar o GTA V. É isso mesmo, depois de incontáveis relançamentos do GTA V para infinitas plataformas diferentes, e da própria Rockstar reconhecer a longevidade sem precedentes, finalmente temos um anúncio oficial de que eles estão trabalhando em GTA VI. Apesar da falta de maiores detalhes sobre o título, a Rockstar disse que eles liberarão mais informações a respeito do jogo no Rockstar Newswire, assim que eles estiverem prontos para isso. E claro, o dia que isso acontecer, certamente você terá novidades na sua terça-feira! Eu sei que tá um pouco longe para se preocupar com isso, mas eu realmente espero que o GTA 6 pelo menos consiga rodar na veguinha integrada, como acontece com o GTA 5, porque é o que tá tendo no momento. Porque se não rodar na veguinha integrada, certamente muita gente vai se fu. Ah, claro, e falando nele, a desenvolvedora Slowclap divulgou os requerimentos mínimos e recomendados para o Sifu. Sifu demo ou não? Vocês estão entendendo tudo errado. A princípio, a configuração mínima para você ir Sifu é um FX 4350 ou um i5 3470 com uma GeForce GT 640 e 8 GB de RAM. Contudo, recomenda-se um FX 9590 ou um i7 6700K com uma GTX 970 e 10 GB de RAM. Pelos requisitos, parece que muita gente vai conseguir rodar esse jogo. E você, se fudeu ou não? Deixa aí nos comentários. Ah, esse jogo é muito bom. Nunca vi nem trailer, mas é muito bom. Sifu é muito bom. Ficou abaixo dos requerimentos mínimos do Sifu? Saiba que você pode dar as mãos para a EA e ir jogar Sifu Demo com eles. Afinal, eles resolveram admitir que o Battlefield 2042 flopou, o que, segundo seu diretor financeiro, representou uma perda de 100 milhões de dólares na receita da empresa no terceiro trimestre de 2021. Apesar disso parecer significativo, ele minimizou o problema e disse que, ainda assim, graças ao FIFA e ao Apex Legends, os resultados financeiros da empresa ainda ficaram bem acima do previsto. Muito obrigado vocês que continuam gastando dinheiro em FIFA e Apex Legends, que conseguiram amenizar a perda da grande cagada que a EA fez. Parabéns. Muito obrigado. Não foi revelado o número de cópias vendidas para o Battlefield, porém o diretor confirmou que as vendas ficaram muito longe das 12 milhões de cópias até 31 de dezembro. Mas se Battlefield 2042 foi um fracasso milionário, para os árabes donos do petróleo, as coisas são um pouco diferentes. Afinal, um fundo de investimento soberano da Arábia Saudita tratou de investir $1 bilhão na Capcom e na Nexon, o que corresponde a mais de 5% das ações disponíveis no mercado. A ideia dos árabes é muito simples: diversificar a área de atuação e os investimentos além do petróleo. Afinal, combustíveis fósseis um dia vão acabar ou cair em desuso, e por essa razão é interessante para esses países ou fundos soberanos diversificarem os investimentos, porque senão eles podem acabar com dificuldades no futuro. Só que dificuldade mesmo é o que a Ford anda passando. Afinal, por conta da escassez de chips no mercado, a montadora terá que suspender ou cortar a produção de 8 de suas fábricas na América do Norte, tudo por falta de componentes eletrônicos. Além dos óbvios prejuízos para a empresa,
essa situação também deve influenciar negativamente o preço dos veículos novos, além de atrasar entregas, ou seja, é uma situação que ninguém ganha e provavelmente só deve começar a se resolver lá pro final desse ano ou mesmo em 2023, ou seja, sem soluções rápidas no horizonte. E o pessoal do chapeuzinho de papel alumínio achando que o problema é só as fabricantes inventando a escassez. Mas quer ver uma solução rápida de verdade? Então tem esse recorde de frequência nas DDR5, onde o overclocker Lupin no Musumi foi capaz de chegar aos 9.560 megatransfers por segundo, ou 4.778 MHz. Para esse recorde foi utilizado um CPU i9 12900K junto a uma placa-mãe ROG Maximus Z690 Apex e um kit de memória G-Skill, muito provavelmente usando chips Hynix. Nossa, Robson, que legal! Então acho que agora vai valer a pena migrar pro DDR5, né? Não exatamente, pois foi usado nitrogênio líquido na refrigeração, apenas um pente de memória e timings de 120, 120, 120, 120, 127, o que implica que o desempenho deve ser bem ruim, apenas um recorde de frequência mesmo. Ainda vai mais alguns anos de gerações de processador DDR5 para essas frequências se tornarem algo viável de se usar diariamente. Interessado em botar um SSD PCI Express 5.0 super veloz no seu Alder Lake novinho? Acho que você vai ter que esperar um pouco, afinal, segundo o CEO da Silicon Motion, as controladoras NVMe com suporte a PCI Express 5.0 voltadas ao público geral devem chegar ao mercado só em 2024, ou seja, bom sossegar e colocar essa ideia na geladeira por pelo menos uns 2 anos. E se a EA conseguiu flopar o BF 2042, o mesmo não pode ser dito pela Nintendo com o seu Pokémon Legends Arceus. Afinal, o jogo vendeu 6,5 milhões de unidades, com menos de uma semana depois do lançamento. E olha que ele é apenas para Nintendo Switch. Não tem grana para uma placa de vídeo, mas tem um teclado mecânico? Então, a Asus preparou algo que pode ser do seu interesse. Uma keycap com design que imita coolers de suas placas de vídeo ROG, incluído fãs que giram de verdade. Infelizmente, a keycap é vendida apenas no mercado chinês, e o preço não é tão camarada assim, custando módicos $63. Pelo visto, vamos ficar sem GPU e sem keycap. Apesar das críticas que a Ubisoft vem sofrendo por conta da sua insistência na implementação de NFTs em seus jogos, aliás, críticas essas que partem até mesmo dos desenvolvedores do Ghost Recon Breakpoint, eles realmente parecem estar determinados em implementar essa tecnologia em seus jogos, chegando ao ponto de oferecer aos devs descontentes um NFT de uma foto de um boneco comemorativo dos 20 anos do Ghost Recon. Essa foi tão surreal que parece até trollagem, pena que não é. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas... Ué, mas justo agora acabar a luz? Ah, já sei, isso certamente tem a ver com os mineiros e os seus gatos na rede elétrica, não tem nada mais rápido do que eles. Não é novidade para ninguém que alguns mineiros resolveram partir para a ilegalidade como forma de maximizar seus lucros, decidindo que roubar energia elétrica, o famoso gato, é algo aceitável. Em outras terças-feiras, já apareceram por aqui notícias de gente fazendo isso por todo mundo, só que ainda não tinha aparecido nenhum mineiro brasileiro fazendo isso. Eu disse ainda, pois a polícia da cidade de Morro Reuter prendeu um mineiro. Na verdade, isso aconteceu no Rio Grande do Sul, então não sei se ele é mineiro de Minas, mas certamente ele é mineiro de mineração. Ele foi preso por furtar eletricidade para alimentar a sua escusatividade, onde a concessionária de energia local estima que o custo mensal de eletricidade deveria ser de ao menos R$30 mil, com um prejuízo total de mais de 350 mil desde o início das atividades. Como a atividade demandava muita energia, era razoavelmente comum ocorrer quedas de energia na região, o que, pelo visto, parece ter sido o que levou o sujeito aí a ser pego. E além do proprietário, foi preso um capanga responsável por cuidar do lugar. Robson, mas às vezes o cara não sabia da ilegalidade e tava lá meio que de gaiato. Ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Mas sabe o que é legal e ainda vai te deixar em posse de um hardware novo? Essa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é a RTX 3080 Game Rock LHR de 12 GB da Palit. Ela tá custando R$ 9.699. Então corre que é enquanto durarem os estoques. E caso você esteja interessado, o link tá aqui na descrição desse vídeo, logo depois do botão de curtir e se inscrever, e aproveita porque deve ser inclusive ilegal perder essa promoção. E por falar em coisas ilegais, outra coisa que também não é legal é aquele migué chamado LHR, que foi criado pela Nvidia com o intuito de coibir o uso de suas GeForce para mineração de Ethereum, algo que, segundo os próprios mineradores, teve impacto mínimo na atividade.
Segundo um mineiro chamado Blake Teeter, a tecnologia não faz sentido e hoje ele mantém em sua farm 95 GPUs, onde 20 delas são LHR, posição essa que é compartilhada por outro cara chamado Tim Tarshis, e também um cujo nick é Sev. Aliás, esse último cara foi ainda mais longe e além de tornar a dizer que o LHR não faz sentido, também explicou que é assim por conta da tecnologia só restringir a mineração de Ethereum, deixando livre a opção por moedas ainda melhores para quem quer fazer uma graninha extra no final do mês. Pelo visto, o tal LHR foi só uma medida para inglês ver, uma espécie de placebo para os gamers que, ao menos por um breve espaço de tempo, acreditaram que eles teriam alguma prioridade sobre os grandes mineradores, que simplesmente chegaram lá e compraram muitas unidades simultaneamente. E vocês também acreditaram que o LHR seria uma medida eficaz para fazer as GPUs chegarem às mãos dos gamers? Deixa aí nos comentários. E por falar em coisas chegando às mãos dos gamers, você deveria conferir os jogos gratuitos da Epic Store, e essa semana o jogo é o Windbound, que parece ser uma espécie de survival, onde você tem que explorar e sobreviver uma ilha misteriosa. E se você não pegou o jogo da semana passada, corra, pois o Yooka-Laylee and the Impossible Lair ficará disponível apenas até o dia 10. Mas o que é 10 mesmo é você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para você sempre saber quando é terça-feira e volta mais um Loki News.